Todos nós temos essa vocação para a luminosidade. Desde as estrelas cadentes que observamos nos céus, as estrelas que se manifestam fixamente aos nossos olhos e que apontamos na noite escura, elegendo-a como aquela que se nos representa, ou escolhendo uma para ser a nossa companheira de noite. Conheça o que você vai ver nesse vídeo agora com Alberto Almeida. Você vai entender que quanto mais você implora amor, mais precisa olhar para dentro. Pare de esperar alguém preencher o vazio dentro de você. Você não precisa de uma metade, pois sua alma já é inteira. Por que você sente tanta necessidade de ser amado? E veja ainda que, quanto mais você busca amor fora, maior pode ser a carência dentro. Fica comigo até o final do vídeo e se inscreva no canal, ajudando a divulgar ainda mais essa mensagem de luz. As estrelas que aparentemente se movem, que são os asteroides caindo na atmosfera da Terra, riscando o céu, e que aqui e acolá fazemos um pedido numa manifestação de alguém que, na lida com o mistério do universo, sonda na luz o alcance das suas aspirações mais íntimas. Até quando estamos diante do vagalume na noite escura, no meio da mata, na fazenda, e o cintilar dos vagalumes chamam-nos a atenção. Quando, sobretudo, está tudo escuro, aquela movimentação semelhante a um bailado chama a atenção de crianças, jovens e adultos. E há uma tentativa de adivinhar aonde vai acender a nova possibilidade de luz quando é apenas um ou dois que estão em movimentação às nossas proximidades. Ficamos encantados com os vagalumes. Ainda mesmo nessa relação com a luz, nós adoramos experimentar as fogueiras, símbolo ancestral, que nós revivemos nas festas de junho, quando a celebração que se faz, sobretudo nas cidades do Nordeste, do Norte, que evocam as festas juninas, desse folclore tão gracioso e belo, é muito comum nos envolvermos em torno daquilo que representa a claridade, que são as fogueiras, fazermos pedidos, brincarmos de processos de acasalamento, fazermos uma roda, estabelecermos uma dança em torno dela, tal como faz-se também, milenarmente, entre os andantes que caminham sem um lugar fixo, fazendo a sua jornada pela vida e acendendo a fogueira à noite para espantar o frio, ou para a conversa. Nos ciganos, vemos essa tradição tudo em torno da fogueira. Mas mesmo que a fogueira esteja ausente, a claridade nos chama a atenção. Quando nas cidades e países frios acende-se a lareira, fica-se em torno dela. Não é apenas para se aquecer, o fogo nos chama a atenção. E mesmo nos lugares quentes, aonde falta a luz, a vela, simbolizando a lareira ao contrário, traz-nos aquela luz. E as crianças adoram ficar fixadas na vela. Os adolescentes e adultos passam o dedo no meio da chama, curiosamente, como quem explora a realidade do fogo, arriscando-se ao passar o dedo com velocidade para perceber que ele queima e não queima, dependendo da velocidade com que se ultrapassa a chama flamejante. A nossa relação com a luz, ela é muito curiosa. Quando nós vamos estabelecer uma relação com alguém,
uma das coisas que nos chama mais atenção é aquilo que não está presente nos cadáveres. A primeira vez que eu tive a oportunidade de visitar um cadáver, numa situação em que não estava previsível um funeral, foi num pronto-socorro municipal. E ao olhar um paciente que eu julgava que precisava ser atendido, e ao lhe perceber a palidez sérica, e eu fui contemplar a sua face para fazer uma abordagem, os seus olhos estavam baços, sem brilho. É curioso perceber que quando a alma se retira, o brilho dos olhos desaparece. O brilho dos olhos representa exatamente a presença da alma. Essa lubrificação singela que a lágrima faz, silenciosa, sem que se possa perceber, dá como lâmina, refletindo a luz, a característica da nossa vigência dentro do corpo e de como nós estamos dentro do corpo. Porque se estivermos tristes, há uma queda um pouco das pálpebras. E essa luminosidade que reflete a luz externa através da nossa película lacrimal, ela não se faz tão intensamente. E quando os olhos brilham demasiadamente, costuma-se dizer, fulano está amando. Porque os seus olhos refletem uma claridade inabitual. Parece que eles estão mais intensos na reflexão da luz, na refração da luz, no espelhamento da luz. Parece que os seus olhos efetivamente denunciam de que ele está envolvido numa amorosidade. É desse modo que vamos percebendo que o ser, ele se consagra através da luz. E quando nós nos apaixonamos por alguém, ou alguém se apaixona por nós, essa comunicação do olhar faz-se inevitável, porque são os olhos que refletem o espelho da alma. Diz o provérbio popular que os espíritos evocaram a Allan Kardec, fazendo menção a essa qualidade da nossa alma que se expressa, sobretudo, do magnetismo dos olhos. E se traduz na forma de uma depressão, onde o ser magneticamente comunica o seu estado interior. Ou quando ele está com ódio, os seus olhos traduzem no magnetismo agressivo de que ele está no estado de cólera, ou na ternura de um olhar compassivo, no qual, mais do que a luminosidade, o magnetismo, ele faz menção a esse estado de docilidade que a alma está envolvida e que se expressa através do olhar. O olhar, ele traduz, portanto, a vida nos seus múltiplos matizes. Não foi sem razão que Modigliani, o notável pintor europeu, haveria de traduzir as suas telas com os olhos vazados e chamava a atenção porque a sua produção retirava os olhos da tela e por isso ele se consagrou por essa característica artística, retirar os olhos de alguém. É por isso que nós nos damos conta de que há um mistério do olhar, mais do que dos olhos, e de que as lágrimas, quando se expressam, elas o fazem traduzindo o que vai no coração, como se o coração se expressasse através dos olhos. Lágrimas de tristeza, lágrimas de alegria, lágrimas que falam do estado da alma através do olhar. Efetivamente, quando estamos diante do nosso filho, da nossa filha ou dos nossos pais, a comunicação do olhar, ela mais uma vez reflete essa nossa tendência para a luminosidade. Porque habitualmente os nossos pais ou nossos filhos, na constelação familiar, significam as pessoas com quem a gente tem mais afeto, mais vínculo, mais apreço, mais ama. E são almas que habitualmente, se vinculando a nós, nos retribuem também em afeto, em amor,
mais do que essa existência, múltiplas existências. E é por isso que no toque de olhar, no soslaio de uma percepção, de um olho ou de um olhar, nós identificamos se o filho está bem, se o pai está aborrecido, se alguém está em desconforto, se alguém está empoderado de vida ou se alguém está se sentindo desamparado. Os olhos, comunicando a nossa luminosidade maior ou menor, traz o tom do que a alma guarda na sua intimidade. Esse nosso fototropismo, originário desde os vegetais que se movimentam crescendo na direção da luz solar, das mariposas que, em mesmo à noite, correm para as luminárias para ficarem circundando, caracterizando essa busca natural da luz, essa movimentação que consagra os pássaros cantarolando ao amanhecer, ela nos diz acerca dessa movimentação da natureza reverenciando a divindade. Tudo circula em torno de Deus. Deus, como que? Essa expressão que revela a sacralidade da vida. E buscar a luz é buscar a divindade. Então, quando buscamos a luz das estrelas, quando buscamos no vagalume, ali na lareira ou na vela, nós estamos fazendo uma movimentação de projeção daquilo que é o nosso anseio maior. E quando olhamos no olho do outro, para sentir se somos amados ou se amamos, igualmente, estamos revelando o que vai na nossa alma. Não foi sem razão de que Allan Kardec indagou dos espíritos sobre o que eram os espíritos, para além do corpo, para além do perispírito, o corpo espiritual, e os espíritos responderam ao nosso codificador. É uma centelha, um clarão, é uma chama, traduzindo-nos, portanto, como luz. Nós temos uma necessidade de Deus, uma necessidade de luz. E como somos egressos da luz, filhos do nosso Pai maternal, nós trazemos essa qualidade de energia intrínseca dentro de nós mesmos. E aqueles a quem amamos guardam a mesma essência que trazemos em nós mesmos. E no fundo, quando nós estamos procurando a luz, nós estamos procurando Deus. E quando nós encontramos o outro, nós estamos nos projetando e vendo no outro a possibilidade do encontro com a divindade. Então, em realidade, a luz que buscamos no céu ou na terra traduz e revela uma necessidade intrínseca, arquetípica, de que nós temos uma saudade da nossa sagrada origem e destinação, que é Deus. E que essa nossa intensa exteriorização, no ponto de vista comportamental, para contemplar a luz, é reveladora de uma introspecção de que temos necessidade, do mergulho acerca da luz que somos. Então, em realidade, tudo poderia se resumir à necessidade que temos de estabelecermos essa grande tríade que a tradição judaica nos trouxe e que Jesus destacou como a estreia. O maior mandamento é amar a Deus. O segundo, igualmente semelhante ao primeiro, traduzindo de uma forma diferente, numa outra linguagem, por ser semelhante, é amar o outro como a si próprio. Então, é, na realidade, o exercício do amor que traduz a claridade. A experiência amorosa, ela é reveladora da luz que buscamos e que temos. Quando nos projetamos muito para fora, é porque temos uma necessidade dentro. Logo, o exercício do auto-amor é um exercício de auto-busca, mesmo quando buscamos externamente, no céu, na terra ou em alguém. O anseio, às vezes, demasiado de encontrar a nossa metade é a saudade que temos de nos encontrar
inteiramente, porque não existe metade de ninguém. A metade que eu ponho fora é uma realidade que está dentro de mim, segmentada, não encontrada, fracionada, que eu coloco fora, como se tivesse a minha necessidade de completude em alguém. Mas na realidade não é isso, porque somos seres inteiros, completos. Deus não nos criou, portanto, 3/4, meio, 1/4. Ele nos criou espíritos, centelhas, clarões, que precisam ir se expandindo ao longo do processo evolutivo, por circulando, vivenciando, experienciando os reinos da natureza progressivamente, fazendo a sua evolução. Assim, o alto amor deu um desprestigiado, porque queremos ser amados e não entendemos que a ânsia de encontrar um amor que dê conta de nos alimentar é a necessidade que eu tenho de me auto-amar. Quanto mais o meu amor está em desprestígio, mais eu tenho uma necessidade de fora para compensar a desqualificação de dentro. Quando mais eu busco exteriormente, é porque interiormente está em escassez. Então a proposta espírita é muito bela, fantástica. Assinalada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Habitualmente nós reduzimos, encurtamos o título dizendo capítulo Amar o próximo. Mas não é amar o próximo. É amar o próximo como a si mesmo. Significando que Kardec intencionalmente não cortou esse mandamento, não segmentou o amor, porque não faria sentido do ponto de vista daquilo que deve ser o nosso caminho, acerca do nosso autoencontro, para estabelecermos a nossa autodescoberta e a nossa autoamorosidade. É assim que a relação de amor ao próximo como a si mesmo, postulada por Allan Kardec, nada mais é do que a evocação do que fora dito por Moisés, de que Jesus vive, dando o exemplo, e de que nós somos chamados a seguir o exemplo, o bom exemplo do modelo e guia que Jesus representa para a humanidade. É assim que nós deveríamos estar mais atentos para o auto-amor. Ao invés de estar esperando alguém me preencher, eu fazer um movimento de auto-preenchimento. Porque enquanto desejo ser amado, eu experimento a infância emocional. Quando eu saio para amar, eu garanto a expressão da maturidade emocional, do adulto maduro, daquele que ganhou a sabedoria. Nós confundimos isso e ficamos perenemente, demoradamente, esperando encontrar alguém que possa servir-nos de resgate da nossa felicidade, que possa estabelecer, de algum modo, o sucesso afetivo da nossa vida. Não vem ninguém. Não vem ninguém. O que vem é o outro, dando a oportunidade para que você, eu, possa exercer o exercício mais sagrado de autoencontro, que é amá-lo. O processo do autopreenchimento, que é amar o outro. O outro chega, seja na relação romântica, seja como filho, seja como pai. É verdade que precisamos ser tocados pelo amor. E caberia aos pais nos dar esse bônus de acordamento da nossa sagrada matriz de amorosidade, amando-nos. Quando somos amados, nossa alma estremece. Num toque de ternura, o nosso ser se movimenta. Quando o amor vem de fora, no nosso processo de reencarnação, a primeira infância, o útero e a primeira infância, nós somos despertos para formatar uma personalidade que vai ter um ego regendo a nossa vida emocional e que estará com melhores condições de se colocar no mundo, porque foi amado. O amor, efetivamente, ele é a pedra de toque para o nascimento de uma personalidade segura, que garanta a sua
alta colocação no mundo, o seu alto valor e a sua autoestima. Mas nem sempre isso é possível, e mesmo quando seja, não é o fim, é apenas o começo. Porque o amor que vem de fora, quando somos pequenos, ao reencarnarmos, portanto, é apenas para que a gente ganhe como um motor de arranque e a gente siga, mas a gente fica sempre como criança, esperando que depois dos pais venha alguém, o príncipe ou a princesa encantada, e possa nos resgatar para a felicidade, substituindo os pais. Ficamos, portanto, nessa carência que se demora, retardando o nosso movimento de autoplanificação. A proposta espírita, no entanto, ela é ousada. Temos que sair para o alto amor. Depois do toque ou não, do amor que veio de fora, na posição dos pais, dos nossos cuidadores de infância, nós, à medida que vamos ganhando consciência de nós mesmos, precisamos fazer um movimento de amor à humanidade, que vai refletir o amor que eu vou tirando de mim. Essa caracterização é que vai nos dar a estruturação definitiva da personalidade para a vida. Todavia, eu preciso fazer um movimento ainda mais audaz que esse à luz do pensamento espírita. Eu não posso me reduzir a um corpo, a um ser que nasceu e vai morrer, a uma estrutura de personalidade e a um ego de uma vida. Eu preciso ter a compreensão kardeciana de que eu sou uma centelha em expansão, de que eu sou um Deus com D pequenininho, ao qual Jesus se refere no seu tempo. Em outras palavras, de que eu tenho uma dimensão essencial, fulgurante, que sintoniza com o universo cósmico, ganhando unidade com Deus, quando eu a acesso. Ou seja, eu não sou só uma pessoa, eu sou um ser transpessoal. Eu não sou só um homem, uma mulher, eu sou um espírito reencarnado, uma centelha reencarnada, que se veste de um corpo, que dispõe de um ego para se manifestar. Esse olhar, ele precisa ficar muito claro para alguém que queira experimentar o reino dos céus dentro de si mesmo, a plenitude ou a felicidade na linguagem da psicologia. Porque se eu ficar apenas no nível humano, eu vou ter muita dificuldade de elaborar o meu auto-amor. Porque a vida é feita de desafios, problemas, conflitos, demandas variadas, traições, decepções, subversões da ordem, surpresas desagradáveis, perdas, às vezes, que nós não estávamos considerando, e vem do nada. Se nós não tivermos uma competência para lidar com esses fatos, que às vezes são quase sobre-humanos ou sobre-humanos, nós não conseguiremos conseguir avançar se estivermos só no nível do humano, do ego. Nós precisamos ir para o transhumano, para lidar com as situações transhumanas. Como é que você pode ainda garantir o amor, a vivência do amor, quando você perde um filho de 2 anos de idade para um carro que atropela a sua criança, que é filho único, por exemplo? É muito difícil. Como é que você lida com alguém que você elegeu para a sua parceria afetiva e que depois de 20 ou 30 anos de convivência, você descobre que a pessoa traiu você e tem uma outra família com outras pessoas e você foi enganado? Só tendo um contato com a sua transcendência, habitualmente, você poderá dar conta disso, senão você vai empacar. Como eu vi certa feita uma senhora que me procurou, dizendo, eu tinha um contrato com meu esposo, era a fidelidade. Ninguém era obrigado a amar um ao outro perenemente. O nosso contrato é, se um dia eu me interessar por alguém e achar que o relacionamento não vale mais nada, interrompo a relação antes de me relacionar com outrem. Era esse o contrato, dizia-me ela. Todavia, numa circunstância, ela descobriu que o parceiro estava, hipoteticamente, se envolvendo com uma outra pessoa. As evidências eram quase cabais, o que fê-la partir para a afirmação de que a traição era um fato consumado.
Mas ele negara. O conflito se desdobrou em nível familiar. A proposta de uma intervenção psicoterapêutica para ajudar o casal a resolver a questão foi levada em conta. O casal foi e estabeleceu uma relação de aconselhamento psicoterapêutico. O profissional atendendo o casal percebeu de que ela, talvez, estivesse com necessidades mais específicas, porque ele estava vendo coisas que efetivamente não estavam na conta, que não eram verazes. E então decidiu para ficar fazendo um atendimento dela em regime de exclusividade. Como que liberou o parceiro e ficou numa terapia individual. Como o processo não avançasse, o profissional da área da psicologia achou, em razão da persistência daquilo que era um delírio, ela encaminhou o profissional para um atendimento mais especializado no campo da medicina psiquiátrica. Ela foi ao psiquiatra, narrou a história, e o psiquiatra então chegou à conclusão de que ela estava, de fato, trazendo um transtorno mental. Prescreveu um remédio. Ela pegou a receita do remédio. Quando chegou em casa, o esposo estava sentado à mesa. Ela jogou a receita e disse: o psiquiatra acha que eu estou ficando doida e me passou esse remédio. Quem vai definir se eu tomo ou não tomo é você. Se você acha que tudo que eu estou dizendo é verdade, eu vou tomar o remédio. Agora, se você acha que tudo que eu estou dizendo é mentira, eu vou tomar o remédio. Mas se você acha que eu estou falando a verdade, você não vai permitir que eu chegue a esse ponto de tomar remédio químico para tratar uma verdade que está sendo tomada como um delírio. Eu tomo ou não tomo remédio? O esposo olhou para baixo e disse: não tome. Ela então me dizia: não era o problema de ficar comigo, é porque ele me traiu. Porque ele não garantiu a lealdade ao relacionamento. Nós nos amávamos, tínhamos vários filhos. Se efetivamente ele deixasse de me amar, ou eu a ele, poderíamos encerrar a relação de forma transparente e tranquila. Mas, dizia-me ela, eu estou com dificuldade de perdoá-la. E eu vim aqui para que o senhor me ajude a que eu possa perdoá-lo. Porque eu não aceito o que ele fez comigo até hoje. O que suscitou a essa pessoa, em função dessa encrenca, a manifestação de uma patologia. Tal foi o estado de adoecimento emocional que ela experimentou em função da quebra da fidelidade no campo da amorosidade. Eu estou citando esse exemplo para propor uma análise de que é impossível amar se eu ficar só em nível de ego, na profundidade que às vezes nós somos exigidos. Precisamos de uma fonte maior, uma provisão de energia mais excelente. E nós a temos. Chama-se o Deus interno. O Espiritismo chama o Cristo interno. Nós temos esse clarão, essa centelha, essa chama, que pode emergir vitalizando o ego para que eu dê conta de poder lidar com questões desse naipe. Traduzir aqui a fidelidade, a traição. Mas poderia ter trazido, como citei um exemplo, da perda do filho. O que nos sugere, portanto, de que o amor para amar, ele precisa ter grandeza. Ele não pode ser pequeno. Ele precisa ser grande, mas ele só pode ser grande se ele vir das profundezas do nosso coração. Não é do ego, é do ser que somos na nossa essência. Por isso, a relação de auto-amor não é narcisismo, que muitas pessoas confundem. Vive a idolatração de si mesmo. Estão cercados de atenções dos outros, com que a pessoa promove para se sentir cheia, é o narcísico. Ele funciona como se fosse
uma lamparina e os mosquitos em torno são as pessoas que incensam ele, e ele está ali como se fosse o centro do mundo. Isso é narcisismo. Não podemos confundir, portanto, o auto-amor com vaidade. Não podemos confundir o auto-amor com essa movimentação de egoísmo, que é o ego centrado como centro do mundo e vivendo às custas apenas dos outros, centrado em si mesmos. Isso não é auto-amor. O auto-amor é a experiência do autoencontro que ultrapassa o nível do ego e alcança a excelência da essência que sou. E que me permite amar a mim e exteriorizar o meu amor pelos outros, de tal monta que eu sou feliz porque amo, não porque sou amado. De que eu me sinto pleno porque eu dou conta de lidar com as coisas, com as pessoas, com os objetos, com os animais, com os vegetais, de um lugar de dentro de mim mesmo de compaixão e de sabedoria. Expressar-me na vida trazendo essa qualidade de sentimento que doa-se e que não quer, não exige nada em troca. Às vezes espera que o outro cresça pelo bem do outro para que ele possa aprender a amar, mas não exige, não estabelece taxas de reconhecimento. Ele espera que o outro possa ser grato, mas não há, do ponto de vista de quem ama nessa qualidade, a exigência da gratidão, porque a gratidão é bom para quem é grato, sobretudo. Então, o auto-amor, ele é livre, porque ele não está na mão de ninguém. Ele se expressa e até chora, sofre diante daqueles que o abandonam, o traem, o maltratam, se esquecem, se mostram demasiadamente egoístas ou cruéis. Ele chora, mas ele não deixa de amar. Porque ele, em se amando, ele consegue expressar esse amor, auto-amor, através do perdão. E ainda que alguém não lhe queira, lhe abandone, ou seja cruel, ele diz, eu sinto muito, e segue. Segue porque a sua missão é amar, não é ser amado. E se um filho, um esposo, um amigo, alguém não lhe corresponde, é a escolha do outro, que quem ama sabe respeitar. O outro não deu conta. O outro fez outras escolhas como filho, como amigo, como parceiro, como sócio. Na relação de sociedade profissional, onde às vezes o afeto também está presente, em função de ter sido demorada a convivência na sociedade. Se o outro passou você para trás, você lamenta. Porque tudo que nós damos para a vida, a gente vai receber de volta. Talvez você esteja recebendo de volta isso. E o outro está fazendo uma semeadura para colher lá adiante. Aquele que assim se ama, ele consegue estabelecer relações suaves com os outros. Sabe ser enérgico e sabe ser terno. Sabe dizer sim, sabe dizer não. Porque a qualidade do seu amor não lhe faz tolo, lhe faz lúcido. Mas a sua lucidez não o deixa machucar ninguém. Ele comparece na vida trazendo leveza, como uma brisa. Mas, se necessitar, ele pode se transformar num vento forte para levar bem para longe a fumaça que queira sufocá-lo. Aquele que, assim, exerce o auto-amor, ele cuida do seu corpo a partir do que ele é na sua alma. Ele não fica na periferia do corpo fazendo intervenções estéticas demasiadas na expectativa de manter uma juventude que o corpo inevitavelmente não consegue. Mas ele cuida do corpo. Se precisar fazer uma intervenção, ele faz. Ele trata da aparência como alguém que se bem quer e quer se relacionar com o mundo de uma forma afável, terna, civilizatória. Então ele cuida da aparência. Mas ele não é escravo do corpo e nem da medicina estética. Ele sabe de que o seu valor não está na beleza física, ainda que ele seja jovem. Ele sabe que o embelezamento espiritual é que tem prevalência, porque ninguém consegue, numa relação romântica, por exemplo, conviver com uma pessoa muito bela, mas despótica, cruel, narcísica.
que se manifeste vazia. A relação perde a admiração e logo se desfaz, porque a pessoa não casou só com um corpo, ela casou com uma alma que tem um corpo. Então, a pessoa que se ama, ela dá importância ao corpo, relativa, porque se ela está numa relação romântica de conjugalidade, ela não vai se abandonar, porque ela é só espírito, ela não é só espírito, ela é espírito encarnado. Precisa considerar de que numa relação com o outro tem um nível de consciência diferente. Então, em se amando, de dentro para fora, ela cuida das suas emoções, cuida das suas crenças, cuida da sua intuição, da sua espiritualidade e cuida do corpo. Quem assim se ama, cuida-se globalmente, mas sabendo de que o corpo é descartável, de que um dia ele será devolvido para a alfaiataria da natureza de onde veio e que, logo mais, ele ficará apenas com a túnica nupcial ou não, que é o corpo espiritual expressando todo o seu amor na claridade, ou opaco, porque foi alguém que viveu o narcisismo, a vaidade, o egoísmo, ou simplesmente ficou esperando ser amado a vida inteira. O alto amor é a excelência de alguém que se sente pleno, porque quem ama está conectado com Deus. E quem ama vive a alegria de amar os outros, sem que haja uma necessidade formal para isso. Se você desce no elevador, você está bem, cumprimenta graciosamente alguém que está ao lado, civilizadamente está ao lado, ainda que esse alguém possa estar de mau humor e não lhe corresponda o cumprimento de bom dia, boa tarde ou boa noite. Mas se você sai na portaria e tem ali os agentes que cuidam da portaria na posição de porteiros, de faxineiros, você de passagem trata com eles a partir do alto amor que você dispõe, amando-os, cumprimentando, trocando uma palavra, porque você está num exercício de bem-estar. Quando a gente está de bem-estar, a gente está de bem-estar. Quando você, por exemplo, está com uma cólica intestinal, homem, ou uma cólica menstrual, mulher, você não consegue ficar com a fisionomia legal, porque você está com cólica. Então você fecha a fisionomia. Alguém que lhe conheça muito bem já sabe que você não está bem. E alguém pode se lhe perguntar, está tudo bem? E você diz, não, não está, hoje não está, porque eu estou com cólica, estou com problema intestinal. Porque a pessoa não está bem com ela. Então é natural que ela expresse na fisionomia de que naquela circunstância, mesmo em se amando, está numa crise corpórea. Mas ela não se revolta, não maltrata ninguém porque está com cólica menstrual, não sai dando pontapé em ninguém porque está com cólica intestinal. Ela expressa-se amorosamente na vida. É curioso perceber isso, que aquele que ama está sempre bem e aquele que não se ama está sempre mal. Às vezes está um pouquinho temperado porque está sendo amado por alguém, que logo mais coloca em risco esse bem, porque se esse outro for desencarnar, ficar perturbado, achar uma outra pessoa ou ficar obsediado, vai-se. Se está bem porque o pai ama, o pai pode desencarnar, depois já vai ficar mal de novo. Não podemos caminhar sob a luz do outro. A luz do outro é apenas para nos estimular a que a nossa possa brilhar. Mas a quem assim se ama, ama o próximo. Como assim se ama? E amando o outro, encontra a divindade, encontra Deus. Porque é da natureza do amor amar. Quem ama está sempre disponível para amar. Porque a vida é um exercício de amor. Quando estamos esperando ou no desamor, nós estamos em disfuncionalidade em relação à vida. Estamos fora de rota. Estamos precisando fazer uma parada para refletir. Outro dia um amigo disse, estava no elevador e a assessorista pediu para que ele lavrasse um autógrafo para ela. Ele é um escritor, tem vários livros. E ele pegou um livro que ela trouxe, que ela tinha adquirido, e ali no elevador ele começou, mas para começar ele não sabia o nome dela. Então ele titubeou e depois perguntou o nome, arrumou uma desculpa, e ela disse, o senhor não sabe o meu nome? Eu me chamo Maria.
a mãe de Jesus, ainda deu um golpe mortal nele, porque como que cutucou de que ele não sabia o nome dela, e ele fez menção a Maria, que é um espírito nobre. Ele então fez a dedicatória e tudo, e disse: depois que eu saí do elevador, eu dei-me conta que eu estava há mais de 10 anos circulando naquele elevador, no serviço, e eu nunca tinha perguntado como era o nome daquela ascensorista. E ela se admirou, naturalmente. Das vezes que se seguiram, todas as vezes que ele entrava no elevador, na atividade profissional, e ela estava presente, ele a cumprimentava. Olá, dona Maria, como é que está? E tudo, ela respondia, trocava aquelas palavras ligeiras, e quando ele saía do elevador, ela dizia: vai com Deus. E ele então dizendo: eu imagino que agora ela me manda com Deus, mas o que acontecia antes, quando eu entrava e saía e não havia? O que é que ela poderia pensar? Que energia ela poderia emitir, talvez, para mim? Então, dizia ele, nós precisamos estar muito atentos para o exercício do amor por onde nós nos movimentamos. Quem ama, ama o assessorista, no enquadramento que lhe compete. Ama o vizinho, ama o viandante da rua, ama o pedinte de esmola, ama a criança que às vezes aborda você no carro, no semáforo. Ama o parceiro, a parceira, o filho, o pai. Ama, sem esperar recompensa. Quando você aprende a se amar, deixa de implorar por migalhas emocionais e também deixa de cobrar dos outros a responsabilidade por sua plenitude. Isso não transforma você em alguém frio. Ao contrário, permite amar com mais liberdade, porque o afeto já não nasce do medo de perder. Você pode se entristecer com uma partida, chorar diante de uma traição e lamentar escolhas que feriram sua confiança. Mas não precisa transformar essa dor em ressentimento permanente. Quem desenvolve auto-amor não vive esperando reconhecimento para fazer o bem. Percebe as pessoas que antes pareciam invisíveis, trata com respeito quem encontra pelo caminho e compreende que a amorosidade se revela nas atitudes mais simples. Esse movimento começa dentro, mas inevitavelmente alcança tudo ao redor. O cuidado consigo produz limites mais saudáveis. A claridade que sustentará sua vida precisa despertar em você. Quando isso acontece, sua felicidade deixa de depender de quem permanece ao seu lado. Você não ama para ser preenchido. Ama porque finalmente descobriu que já existe uma fonte dentro de si.